Olá, que Deus abençoe a todos. Está no ar o seu programa Nosso Tempo e uma boa noite para você e para toda a sua família. Nós já vamos começar essa programação colocando o intervalo desta quarta-feira, aonde nós estaremos também na Santa Ceia do Senhor. Vamos a esse intervalo e já voltamos com todos vocês. A Santa Ceia é a cerimônia que relembramos o sacrifício do Senhor Jesus por cada um de nós. E é neste momento, com o pão e o cálice nas mãos, que renovamos os votos de uma aliança de fidelidade nesta vida, para herdarmos a eternidade no reino dos céus. A mesa já está preparada, para que você, diante do altar, venha tomar do cálice da nova e eterna aliança, o cálice da salvação. Nesta quarta-feira, a Santa Ceia do Senhor, às 20 horas, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal. Estamos de volta. Agora eu queria colocar para você um testemunho de uma pessoa que ela teve uma experiência com Deus, mas antes dela chegar até o Senhor Jesus, a vida dela foi de dor, de sofrimento e de angústia. Mas numa reunião que nós falamos sempre do Espírito Santo, essa pessoa teve não só uma experiência com Deus, mas ela também teve um encontro com Deus. E a sua vida foi transformada de dentro para fora. Depressão, ansiedade, nervosismo. Em nossa filha de apenas 2 anos de idade. Nós chegamos aqui no templo, eu e meu esposo, buscando pela nossa filha. E logo depois que nós chegamos, nós enfrentamos a nossa primeira e talvez a grande luta. Minha filha, ela começou a ficar muito irritada, uma irritação que excedia todo o limite. Ela chorava muito, era um choro de profunda tristeza e dor. E ela tinha apenas 2 anos. E isso pra gente era, assim, irreconhecível, porque nós tínhamos outros familiares com crianças da mesma idade que ela, e as crianças eram tidas como normais. E nós mesmos nos questionávamos, né? Por que que ela chora tanto? Por que ela sofre tanto? Ela passava dias sem dormir, ela se alimentava muito mal. E era realmente um choro de dor. E isso nos consumia junto com ela. E nós começamos a procurar ajuda médica. Então, além do pediatra, que ela já passava, nós procuramos neuropediatra, procuramos por orientação do pediatra, psicólogo, terapeuta. E isso durou mais ou menos em torno de 6 meses até que nós tivéssemos o diagnóstico, apenas com 2 anos, de transtorno de ansiedade e depressão profunda. Quando isso aconteceu, o mundo caiu nas nossas cabeças. Nós não entendíamos o porquê que ela passava por isso. Foi um sofrimento familiar muito grande. Nós sofremos juntos com ela. Ela precisou tomar medicação, ela tomava medicação controlada, ela tomava ansiolítico 3 vezes por dia. E o ansiolítico ele não fazia efeito. Quando ela tomava medicação, ela ficava como se fosse anestesiada. E logo depois, 30, 40 minutos depois, voltavam as crises. E eram crises muito fortes. Ela chorava muito, ela puxava o cabelo, ela gritava, ela se jogava no chão. E nós pesquisávamos, né? Além de tudo que já tínhamos feito, ajuda médica, nós pesquisávamos o que mais podia acontecer e nós estávamos perdendo, né? Algum detalhe, alguma coisa assim. Foi onde nós lemos muito e falavam da adolescência do bebê, que acontecia nessa idade de 2 anos. Então os bebês ficavam mais irritados, desobedientes e fomos levando assim, é a adolescência do bebê, não deve ser a depressão, é aquela luta, a rejeição contra o diagnóstico. Até que um dia, onde foi a pior crise que nós enfrentamos com ela estava na casa da minha mãe enquanto nós trabalhávamos, e ela me ligou no meio do dia
e falou: olha, vem para casa, pega ela, porque ela não para de chorar tem mais de 2 horas, ela se machucou e os vizinhos chamaram a polícia. Nesse dia, eu achei que eu ia perder a minha filha. Graças a Deus, os policiais que foram até lá, eles eram da guarda do bairro. E eles já nos conheciam. E eles sempre viam a minha mãe com ela, né? Nesse período de pandemia, brincando no jardim. E eles conversaram o que está acontecendo, né? O que houve. Os vizinhos pediram ajuda, falaram que a criança estava chorando. E eu expliquei toda a situação que nós estávamos enfrentando, o diagnóstico que ela teve. E ele falou: olha, fiquem tranquilos, nós não vamos levar isso adiante porque nós conhecemos vocês. Mas tentem procurar ajuda, e nós já, ali para nossa cabeça, já era toda ajuda esperada, né? E nesse dia, ela tinha se arranhado, ela tinha se machucado. Ela fechou a mãozinha de tanta raiva e ela arranhou todo o pescocinho dela e ela sangrava. Como uma pessoa com depressão profunda na fase adulta se corta, se mutila, ela sem noção tinha feito isso. Foi muito difícil para mim como mãe vivê-la daquele jeito, só com 2 anos. E eu sem entender ainda o porquê que a gente estava passando isso. Foi onde eu liguei pro meu marido. Foi quando minha esposa me ligou e falou pra mim, ó, ela chorou demais e os vizinhos chamaram a polícia, ela se arranhou, né? Ela acabou arranhando o pescoço e na hora da crise, e os policiais vieram aqui, mas graças a Deus eles entenderam, né, tudo o que aconteceu, que foi uma crise, um choro, uma coisa, né, dali sobre o diagnóstico que a gente teve da depressão. E eu não sei o que fazer. Eu falei: olha, prepara ela, arruma ela e se arruma também, que eu sei onde ir levar, onde eu vou te levar. Eu sei onde a gente vai. E ele, com muita fé e com muita certeza, falou: olha, eu sei aonde eu vou levar vocês. E é aonde a nossa vida vai mudar. A gente chegou aqui até o templo e eu estacionei o carro e subi para a reunião. E nisso tinha um pastor bem na escada já aguardando a gente. E ele nos falou naquele dia: olha, vocês vão deixar ela na IBI, ela vai ser cuidada, fiquem tranquilos. A gente tem pastores que vão, que oram, as próprias obreiras que estão lá cuidam, oram. Nós entramos no culto, ouvimos todo o culto. Na hora de buscá-la na IBI, a obreira veio e falou: mãe, você vai usar esse óleo, nós consagramos esse óleo, você vai ungir a cabeça dela, você vai ungir os pezinhos dela e determinar que a sua filha é curada. Quando o pai unge a criança em casa, quando ela recebe essa unção na IBI, ela está recebendo o Espírito de Deus, então ela está sendo ali blindada, protegida contra o mal. E eu ouvi aquilo como a minha última alternativa. Nesse dia nós fomos para casa, nós oramos junto com ela, antes dela dormir, ungimos a cabecinha, ungimos os pés, as mãos, a barriguinha. Já que era para usar a fé, nós íamos usar no corpinho dela todo. E ela dormiu. Há mais de uma semana ela não dormia mais do que 1 hora. E essa noite ela dormiu a noite inteira. E essa noite, por incrível que pareça, eu e meu marido, nós não dormimos porque nós ficamos conversando e falando: olha, o que ela está passando é espiritual. E a partir de então, nós trazíamos ela. Todas as vezes que nós vínhamos na igreja, ela ficava na IBI. Depois de 3 dias desse dia que nós viemos e começamos esse propósito, eu peguei todas as medicações dela. E aí eu peguei todas as caixas, juntei na sacola. Meu marido fez assim: você tem certeza? Ela falou: tenho certeza. E eu falei pra ela: então, eu tô com você. Nós estamos juntos nessa mesma fé. Vamos lá, vamos jogar fora e vamos buscar de Deus essa cura. Foi onde eu pus em prática a palavra. Quando eu abri a Bíblia e eu li
que Jesus levou com ele todas as enfermidades, eu criei ali que a minha filha não era mais doente. Independente do que me falavam, independente do que os médicos me orientavam, porque nós buscamos a ajuda deles, que é tão importante quanto a ajuda espiritual. Mas naquele momento, para mim, o essencial era a ajuda espiritual. Eu falei, agora ela é curada. Amarrei o saco, joguei fora e falei, nunca mais a minha filha vai ter uma crise. Nunca mais vão dizer que ela é depressiva, porque a partir de hoje ela é curada. E através da cura da minha filha, eu consegui transformar também a minha vida. Porque aí eu o conheci e eu entendi. Foi a pedra final do quebra-cabeça. Quando a gente monta todo um quebra-cabeça e falta aquela peça do meio, eu achei essa peça do meio. Eu precisava entregar tudo no altar. Eu precisava entregar as minhas ansiedades, os meus medos, precisava entregar o meu marido, a minha filha, o meu trabalho, a família, e colocar ele no centro de tudo e falar, Deus, a minha vida é tua, eu oferto a minha vida a ti, governa a minha vida. O resto, o que o Senhor acrescentar para mim, é o suficiente, porque eu preciso do Senhor. Foi onde eu entendi que eu precisava dele morando em mim, que eu precisava do Espírito Santo. E graças a Deus, depois desse deserto, dessa luta, dessa guerra que nós enfrentamos, eu fui batizada com o Espírito Santo. Agora, eu queria que você, diante desse testemunho que você assistiu, que você tomasse uma atitude de fé. E já nesta quarta-feira, aonde nós teremos a Santa Ceia, você tomasse uma atitude e começasse uma vida com Deus agora. Quantas oportunidades você já deu para tantas coisas, para a bebida, para a balada, para as drogas? E o que trouxe para você? Tristeza, dor, conflito na alma e até pensamento de morte. Você não tem nada a perder. Você ir a este lugar, eu te garanto que a sua vida vai ser transformada. O endereço fica na Rua Padre Chagas, número 3536. E eu tenho certeza, no final do culto que você vai assistir, você vai sair diferente, feliz. Como mais esse testemunho você vai assistir desta pessoa. Eu tive 4 overdoses. Eu já não tinha mais vontade de nada. Não tinha amor pela minha vida, não tinha amor por ninguém. Eu peguei um revólver que eu tinha, coloquei uma munição e ficava brincando na minha cabeça. E ficava ali, estralando, para ver se eu ia conseguir me matar. Eu sempre fui uma pessoa, perante as pessoas, uma pessoa inteligente, tinha dinheiro, um bom emprego, eu tinha casa, eu tinha várias coisas e tinha acesso a muita coisa. E toda a vida eu achava que o dinheiro ia trazer minha felicidade. Então o meu acesso para mim chegar em todas as coisas era fácil, porque eu tocava numa banda, eu tinha influência, eu tinha status, mas tudo isso daí, quando eu ficava sozinho, era pior. É a hora que eu pegava e usava a droga. Quando eu estava no palco tocando, as pessoas me enxergavam, nossa, aquele cara tem tudo. Olha, ele toca com famoso. Ah, ele tem carro, pode ter a pessoa que ele quiser. Ele pode ir aonde ele quiser. Mas as pessoas não sabiam como eu estava por dentro. Por dentro, eu estava sangrando, eu estava triste, deprimido. E eu nem sabia que eu tinha depressão. Eu chegava, teve esse final de semana, de ficar trancado dentro do meu quarto, ou deitado no som da sala e ficar tudo escuro, porque eu não gostava nem de ver a claridade. E ninguém imaginava o que eu estava passando. Eu conheci uma pessoa e ela engravidou. E aí que eu pensei que eu vou ser pai e vai mudar minha cabeça. Não. Por quê? Eu já estava no vício. Eu conheci a pessoa no vício já. Então eu falei, não, eu vou ter que mudar, mas não mudou. Piorou. Porque aí eu comecei a falar, nossa, o que eu vou fazer agora?
que eu tenho para fazer agora? Eu tenho um filho para sustentar. E ela engravidou novamente. E tudo aquilo eu achei que ia mudar de novo, mas eu continuava no vício. E quando foi a parte mais, assim, que carretou mais ainda, foi quando meu pai faleceu em 2014. Eu cuidava dele no hospital e eu não aguentava, não suportava ver ele daquele jeito, e eu tinha que usar droga. Ele faleceu, no velório dele, eu estava usando droga. Porque eu não suportava, eu não tinha... Para mim era uma válvula de escape. Eu achava que aquilo dali ia me amenizar a minha situação. Mas cada vez piorava mais. Foi aí que eu comecei a tentar dar fim na minha vida. Porque eu não achava saída mais. Tudo aquilo para mim estava acabando comigo. E eu via que eu era um estorvo para todo mundo. Estava acabando com a vida de todo mundo. E eu falei, eu não quero acabar com a vida dos meus filhos, nem da minha mãe, de ninguém. Eu só quero acabar com a minha vida para botar um fim nisso daí. Não foi fácil para mim suportar tudo isso daí. Porque é a maior tristeza da vida da pessoa, ela ter um vício. Foi quando eu peguei e saí de casa. Saí de casa, sem rumo, só com uma mala, e saí de casa. E foi quando eu cheguei a dormir em rodoviária, ficar 4 dias sem comer, mas eu não queria voltar para trás. E foi aí que eu comprei quase 20 gramas de cocaína e usei. Deu a pior overdose na minha vida. Que eu comecei a ver vultos, via a morte de perto, e eu via coisas subindo pela parede, eu via a escuridão, eu comecei a ver coisas assim que eu nunca tinha visto em toda a trajetória que eu usei droga na minha vida, que foi 25 anos. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Mas ali me deu medo. Quando eu cheguei a sair para fora, eu lembrei de Deus. Eu pedi ajuda para Deus, sem mesmo conhecer Ele. Falei, me ajuda. E minha filha sempre me convidava para ir na igreja. Falava, eu não vou naquela igreja. Não, pai, vamos na igreja. Lá você vai mudar a sua vida. Se o dinheiro não mudou, se as outras coisas que eu tinha, bem material, não mudou, não é lá que vai mudar a minha vida. Tanto da minha filha insistir, eu peguei, fui numa segunda-feira na Igreja Universal. E eu falei assim, não acredito que eu estou pisando nessa igreja. Aqui só tem ladrão. Como é que eu vim para uma igreja dessa aqui? O que vai mudar a minha vida aqui? Falei assim, ó Deus, se você existe, você vai dar um sinal para mim hoje. Se que aquele homem está falando ali, aquele pastor está falando, se é verdade, vai ter que acontecer. Ou você é mentiroso. Aí eu saí dali, eu não tinha um lugar para morar, e passei na frente de um lugar para alugar. Aí eu olhei assim, inclusive a minha filha estava comigo, falou assim, eu falei assim, ó filha, se for verdade que aquele homem está falando, nós vai morar aqui. Mas pai, você tá com o nome sujo, você tá com... Não, mas nós vai morar aqui. E passou 40 minutos, a mobiliária me ligou. Eu com o nome sujo, desempregado, falaram para mim, esse apartamento é seu. Ali, no mesmo tempo, eu tinha ido na igreja naquele dia, na hora que eu recebi a ligação, eu voltei. Voltei e chamei o pastor. Falei, ó, é verdade mesmo que o senhor falou para mim, hein? Ali eu comecei a ver as coisas diferentes. E eu fui buscar, o quê? Financeiro. Mas ali eu comecei a entender. E no final ele falou para mim, venha na quarta. Naquele dia que eu recebi o sinal, eu pude entender quanto Deus é grande. E se Ele me tinha dado um sinal, eu também tinha que dar um sinal para Ele. Foi ali que eu decidi, falei, não, eu não vou mais usar droga. Eu não vou usar mais cocaína. Foi ali que eu entendi que se eu fosse com Ele, Ele seria comigo. Foi ali que eu peguei, deixei de usar a cocaína. Então eu tive que primeiro me perdoar o meu passado, perdoar quem me fez mal. Eu pedi perdão para quem eu fiz mal, principalmente para os meus filhos, para minha mãe.
E eu não me batizei nas águas uma vez, batizei 3 vezes. Não foi uma vez. As 2 primeiras eu tomei banho, mas na terceira, ali foi batismo. Ali o batistério foi meu cemitério, porque ali morreu o velho Irineu. E a partir dali, nasceu um novo Irineu. Só que para mim não estava satisfeito ainda, porque eu queria o Espírito Santo. Até que um dia, numa quarta-feira, eu recebi o Espírito Santo. Aquele dia foi o melhor dia da minha vida. A paz que eu não tive na vida inteira ali eu tive. E eu lembro no começo da reunião o pastor falou, você entrou de um jeito, mas você vai sair de outro. Você vai sair diferente. E na hora assim que eu comecei, ali a busca ali, não demorou muito, o Espírito Santo desceu. E foi a primeira vez que eu escutei ele chamar eu de filho. Você é meu filho. Tudo que você passou, eu te guardei para hoje. E ele falou para mim, sempre eu estava do seu lado, mas você nunca me enxergou. Mas eu estava ali. Quantos livramentos eu te dei. Eu não sabia se eu chorava, se eu dava risada, mas eu sabia que algo tinha mudado dentro de mim. Buscai a Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Eu já tinha o quê? A rocha, que era Deus, o Espírito Santo. Então, eu estava em paz, que eu sabia que as outras coisas iam acontecer. E minhas coisas começaram a andar. Comecei a conhecer uma mulher de fé, nós começamos a conversar, depois a gente noivou, casamos da pandemia, em 2020. Eu só fui vendo o benefício que o Espírito Santo estava me trazendo. Ele estava acrescentando coisas que eu nunca tive na minha vida. Agora eu queria fazer um convite a todas as pessoas que estão sofrendo. Você que tem depressão, você que é uma pessoa que vive angustiada, oprimida, você que é uma pessoa que não tem paz, não tem alegria, é uma pessoa que tem insônia, ouve vozes, vê vulto. Nesta sexta-feira, nós teremos a grande vigília do meio-dia. Você pode assistir um pouquinho do que acontece nessa vigília do meio-dia. É feito um corredor com 33 homens e mulheres de Deus, pessoas que são preparadas para te ajudar. E teremos orações que vai ao encontro da sua dor, do seu sofrimento. E ao término desta oração, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas e livres do mal. Inclusive, nessa sexta-feira, nós teremos a grande sexta-feira da vigília com fechamento de corpo. Você quer ser uma pessoa protegida, livre da inveja, livre de olho grande, livre de obras malignas, é a sua oportunidade, nesta sexta-feira, ter uma vida transformada. Vamos a um testemunho de pessoas que foram transformadas nessa vigília do meio-dia. O que me trouxe aqui é devido a vários problemas, problema de saúde, né? Problema financeiro. Fui curada de um tumor, né? Quando eu fiz a cirurgia, todos diziam, os médicos mesmo, que eu não ia sair dessa. Eu fui curada fazendo as reuniões de sexta-feira. Propósito da Rosa. E é só milagre, é cura em todos os sentidos, né? Eu comecei a fazer o propósito da Rosa justamente porque tinha muitas brigas em família. E aí a gente começou a fazer o propósito, eu e meu esposo. Então a gente começou a participar das reuniões, né? E vindo e pegando a Rosa e ungindo, usando a fé pela família, as brigas começaram a cessar. A gente começou a ver esse milagre acontecendo através do uso da fé por esse propósito. E nesse processo que a gente teve, a gente viu muitos familiares, inclusive, se convertendo através desse processo da Rosa, né? Era problema com filho, era problema com familiar, sempre tinha um problema. E a gente começou a agir esse propósito da Rosa. Toda sexta-feira, entregava a Rosa no altar para queimar, pegava a nossa Rosa ungia e botava em casa, fazia oração pela família. Isso não trouxe só a paz nos nossos familiares, que não residem com a gente. A gente fez essa fé, usou essa fé à distância com eles, né?
e a gente também na nossa vida começa a ver o resultado. Então o ideal, o bom assim, a gente não quebra a corrente, já faz anos, não quebra, até quando viaja, vai para algum lugar, procura uma igreja universal, vai para não quebrar a corrente, porque vale muito a pena, né? Então a pessoa tem que ter a fé para usar, porque tem aquele problema no familiar que está viciado, está com aquela briga, e a briga que a gente diz é umas brigas que vai desde o pouquinho até aquele grande de ficar anos sem se falar. Isso quebra, a gente começa a usar pela família mesmo, sabe? E aí começa a ver a família mais unida e dando resultados. Somos de Viamão, Rio Grande do Sul, então a gente veio hoje, não quebramos a corrente, estamos aqui com a Rosa, continuando lutando, porque a luta é eterna, né? Vamos seguindo sempre lutando. Agora, o que você tem que fazer? É tomar uma atitude de fé e fazer a sua parte. Deus faz a parte dele dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Todas as pessoas que você assistiu o depoimento delas foram pessoas que saíram de longe, saíram de um lugar que, para ela, chegar até a igreja foi uma luta. Mas através da sua fé, essas pessoas foram livres do mal que vinha lhe afligido. Então, eu quero fazer um convite a você para esta sexta-feira, não falte a esta grande vigília do meio-dia. Nós temos outros horários que estão aí no rodapé do seu televisor, mas essa vigília, ela foi preparada com o propósito de abençoar e transformar a sua vida. O mês de fevereiro pode ser sinônimo de festa para muita gente. Mas basta olhar o que acontece neste período e logo constatamos que a festa, na verdade, é maquiagem para a real destruição. Pois é exatamente neste período que a devastação vem de encontro a muitas famílias. Esse mês de fevereiro para você é importante? Muito. É um mês que todos estão na rua, que eu domino, que aí fica mais fácil pra me levar um monte de alma pro inferno. Por que fica mais fácil? Porque eles liberam tudo pra mim, que aí as almas faz o que eu quero. Quer dizer que quando as pessoas fazem o que dá na telha, isso facilita você agir. E muito. Eu vou levar tanta alma. Tem muitas almas marcadas para me levar nesse carnaval. Por isso, mais do que qualquer outro período do ano, durante o carnaval, se faz necessário uma blindagem espiritual para uma proteção física. Nesta sexta-feira, 28 de fevereiro, na sessão do descarrego, o dia do fechamento de corpo e a proteção da família, traga uma peça de roupa de seus familiares, pois neste dia, uma unção para proteção será feita em você e na peça de roupa que representará seu familiar. Nós vamos chegando agora ao final de mais uma programação, mas nós vamos deixar a oração com Alexandre Amaro e a Mary Martins. Prepare aí o seu copo com água e eu tenho certeza que quando você beber desta água, você vai receber a cura e o alívio para a sua alma. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos neste momento pelas pessoas que se encontram, meu Deus, desesperadas, aflitas, sem paz de espírito. Sabe, meu Deus, quantas estão depressivas, angustiadas, porque lhe falta o encontro verdadeiro com a paz. O Senhor é o príncipe da paz. Então traga, meu Deus, para este lar,
para esta pessoa, a força que ela necessita. Aqueles que se encontram abatidos, desanimados, desalentados, seja o Senhor a força que esta pessoa necessita para vencer esse obstáculo. Ah, meu Deus, o Senhor é aquele que traz vida. Traz a vida para esta mulher, para este homem. Traga a vida, meu Deus, para aqueles que oram com fé e determinação, que esperam em Ti, meu Deus, uma resposta. Que esta água seja o ponto de contato da fé. Quando esta pessoa beber da mesma, que ela tenha paz interior, mesmo diante dos problemas, adversidades, que no seu interior ela receba a paz e vença os obstáculos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Beba da água. Um forte abraço a todos. Conte sempre com a oração amiga do Pastor Amaro.